Começa mais um episódio do Redação PFC número 16, dia 31 de julho, sabadão olímpico. Estamos aqui para trazer mais informação, notícia para você. Hoje é dia 31 de julho, é sábado, 4 da manhã, né? Quando sai esse nosso episódio, está acontecendo as Olimpíadas. Então, nós vamos comentar os fatos que já se aconteceram, né? Porque não vamos conseguir adiantar nada de notícias, mas estamos gravando logo após os 10 mil metros masculino, a final que aconteceu 8h30 de Tóquio, 8h30 da noite e 8h30 da manhã do Brasil, aqui, né, na sexta-feira. Então, a gente combinou assim, vamos assistir os 10 mil, para daí fazer uma redação, pelo menos comentando alguma coisa já, né? Já que o programa olímpico nos ajudou nessa parte. Então, eu, Enio Augusto, estou aqui com Marcos Buozzi para comentar sobre alguns fatos olímpicos. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez você esteja escutando esse podcast realmente na hora que saiu. Se você estiver acordado assistindo a Olimpíada, né? Pode ser uma... Se bem que eu não sei se você vai parar de assistir a Olimpíada para escutar o podcast. Mas, bom, de qualquer jeito, escuta aí, curte as Olimpíadas, pega uma semana mais tranquila nos seus treinos e depois recupera. É isso aí, porque é verdade, né? Estamos nesse fuso aí, às 4 da manhã, provavelmente algum brasileiro vai estar lutando, talvez perdendo, né? Que é mais comum os brasileiros perder do que ganhar. Mas, enfim, né? Na sexta-feira, por exemplo, 5 da manhã, o futebol estava lá sofrendo e perdeu nos pênaltis para o Canadá. Então, esse podcast está sendo publicado no sábado, falando sobre o que aconteceu na sexta-feira e nessa semana que passou. Então, pode ter já acontecido algum fato quando você estiver ouvindo, se for depois de sábado, mas a gente vai sempre trazer o que aconteceu. E o que aconteceu? Vamos falar então dos 10 mil metros do masculino, a primeira final, a primeira competição, de fato, né, que aconteceu nas Olimpíadas aí, dia 30 de julho para nós, no Japão também era dia 30, aconteceu uma das provas mais esperadas do ano, senhor Marcos Buozzi. 10 mil. Essa prova é... Quem não gosta muito de atletismo acha meio chato, né? Porque ele fica dando volta lá, 25 voltas e tal. Mas, sinceramente, é uma das minhas preferidas. Foi a primeira prova aí, talvez, distribuir medalha dessas... Acho que foi a primeira prova do atletismo, distribuir medalha, né? Isso. E não é uma prova que não tem eliminatórias, né? Até porque você não vai ficar fazendo os caras ficar fazendo eliminatória, semifinal de 10 mil, né? Puta sacanagem, né? Então, não é igual 100 metros ou 200, que o pessoal faz várias tomadas antes. É valendo. Começou, tá valendo. Quem chegou na frente, medalha de ouro e não tem conversa. Você diria que foi uma surpresa, Enio? Então, eu conhecia mais o Cheptegei, né? Mas quem ganhou foi da Etiópia, né? Como é que é o nome? Perdi o nome do... Selemon Barega. Selemon Barega. Então, né? Assim, o Cheptegei era o recordista mundial, mas não tinha o melhor tempo do ano. Então, não foi totalmente uma surpresa, mas o pessoal acho que esperava mais o Cheptegei talvez ganhar, né? Mas foi uma... Tu falou ali do pessoal que não gosta. Eu não sei se é porque a gente gosta ou porque acompanha, mas eu não achei chata a prova, sabe? Acompanhando cada volta, eu ficava vendo as parciais, daí via quanto dava no 5, no 10. Aí teve o rapazinho lá, o Kissa, que ele resolveu dar um tiro de 3, fez um teste de 3 mil metros na Olimpíada e depois vou morrendo. Eu acho que ele confundiu. Acho que ele pensou que a prova era de 5 mil, sei lá o que aconteceu. Ele falou, vou sair. Porque, sim, eu já tentei pensar em várias alternativas. Para mim, essa alternativa de que ele saiu como coelho é a que não faz sentido nenhum. Foi coelho para quem? Ninguém acompanhou ele. E outra, ninguém se classifica para uma Olimpíada para sacrificar a própria prova para ser coelho. Assim, para mim não faz sentido. A única coisa que eu consigo imaginar é que ele pôs uma loucura do tipo, tá quente, tá úmido, ninguém vai botar um tempasso, certo? E realmente não botaram, a prova foi bem abaixo, vamos falar, né? Pelo amor de Deus, gente, ninguém acha que eu tô menosprezando o resultado dos caras, mas uma prova de 10 km, quase 28 minutos, não, tá longe de ser uma prova forte, mas muito longe. Talvez ele tenha pensado, se eu tentar sentar o Guatambu no começo aqui, quem sabe eu quebro alguns dos favoritos que vão tentar me acompanhar nesse começo de prova, e tem alguma chance? Não sei, sinceramente não sei o que passou na cabeça dele, mas foi isso, parecia um teste de 3 mil metros do cara.
É porque não faz sentido isso de ser coelho, porque, porra, tu foi lá para os Jogos Olímpicos para ser coelho e, tipo, tu foi coelho, mas ninguém sabia que tu ia ser coelho. Eu acho que foi a estratégia dele. Ele pensou assim, vamos ver o que acontece. E o pessoal que estava ali correndo não se afobou, né? Que você poderia, de repente, pensar assim, ó, o cara foi lá. Não, eles foram lá, quando chegou nos 5 quilômetros que o pelotão começou. Primeiro 2 atletas, né? Chegaram mais perto dele, e depois o pelotão foi chegando, e depois de 6 quilômetros, 6.800 metros, ele até abandonou. Então, aí eu não sei se ele arriscou tanto assim e viu que não ia dar e abandonou, sei lá o que passou na cabeça dele, mas foi interessante, porque daí agora a gente está falando dele aqui, senão nem ia estar falando. Ele conseguiu algum destaque. Em ciclismo é muito comum as equipes menores, né, os atletas que não estão brigando, por exemplo, numa grande volta, essas que são várias etapas, eles saem na fuga, mesmo sabendo que eles não vão ganhar, porque a televisão fica mostrando eles, então mostra os patrocinadores e tal, não sei o que. É muito comum o pessoal de falar que sai na fuga. Mas esse cara foi tanta sacanagem que ele saiu e a câmera continuava mostrando o pelotão. Eu falei, pô, o cara nem apareceu na televisão, ele não tá aparecendo. Não quiseram mostrar ele. Então, só para trazer o resultado aqui, como é que foi, o Selemon Barega da Etiópia ganhou com 27,43. O Joshua Cheptegei chegou em segundo, né, com 27,43. E o Jacob Kiplimo, de Uganda, também fez 27,43 e 88. Esse foi o pódio com o etíope. 2 ugandenses, foi a 6ª medalha de ouro na Etiópia nessa modalidade. Das últimas 7 edições, 5 veio para a Etiópia. O Quênia acho que só ganhou uma vez na história. Então, essa prova, os etíopes têm dominado aí. E dessa vez, no sprint final, que essa prova foi bem, assim, para o nosso ritmo, claro que é muito rápido, mas para o ritmo deles foi uma prova muito lenta, né? Eles passaram os 5.000 metros para, quanto foi? 14,08. 14,08 é um trote. Eles fizeram um trotezinho, né? E daí foi. As voltas era tudo em torno de 1,7, 1,8, às vezes saía 1,9. Aí eles começaram nas últimas 4, né? Fizeram 1,4, 1,3, 1 minuto e a última volta, né? Que é sempre a mais legal. Tocou o sininho, 53 segundos a última volta. Aí o Barega disparou, os ugandenses tentaram, mas daí já não dava mais. Ele ligou o turbo de um jeito que não teve jeito do pessoal alcançar. Eu queria assim, não sei se você reparou, mas o Barega ele ficou escondido atrás de um outro etíope quase que a prova inteira. Um etíope, um cara bem alto, bem mais alto do que ele ficou escondidinho atrás do cara. A estratégia dele me pareceu uma estratégia boa, ele ficou escondido, talvez aproveitando ali um certo vácuo, né? Porque a velocidade que esses caras correm começa a fazer diferença. E no final ele saiu, deu aquela esticada, e quem para mim desapontou muito foi o Kipruto. O Kipruto veio na frente quase a prova inteira, ele e o Cheptegei foram os que saíram em perseguição ao Kissa, né, que é o Não, doidão lá que... foi o Barega que saiu naquele momento. O Cheptegei ficou mais para trás. Não. Quando o Kissa, loucão, foi lá para frente, lembra? O Sim, daí cara que... saíram 2 em busca dele, né? Isso. Um deles foi o que foi, eu acho que o Kipruto e o Kiplimo, acho que foi. Isso, mas eu tô falando que o Kipruto, ele sempre teve ali naquela frente ali, sempre, depois quando juntou Tá. todo mundo de novo, o Kipruto, muito tempo ele ficou ali na frente. E quando abriu a última volta, claramente você vê que ele já não tinha mais energia nenhuma, a galera passando por ele, ele nem esboçava a reação, tanto que ele fechou a prova em 9º lugar. E o Kipruto era um dos favoritos, assim, tem nome, é um cara que tinha uma marca relativamente boa ainda esse ano, né? Coisa que, por exemplo, o Cheptegei não tinha marca desse ano, foi constatando que foi o Exato. season best dele, porque ele não tinha marca esse ano, né? Mas é isso. O Cheptegei, no final das contas, não aguentou, deu para ver que ali na última curva ele tentou ainda dar aquele último sprint, né? Ele e o Kiplimo brigando ali para ver quem que ia ficar com a prata, e o Barega totalmente descolado dos dois e uma boa tática no final das contas, né? Deu certo. Ele, Calor, umidade, deu certo deixar tudo pro finalzinho, uma prova lenta, vamos dizer assim, acabou funcionando bem. para quem sobrou energia no final, né, que foi ele, deu certo, porque foi uma prova devagar, só aceleraram mesmo nas últimas voltas. Foi o último quilômetro mais rápido da história, eles fizeram em 2,25.
talvez tenha sido os 1.000 metros mais rápido, talvez, de qualquer volta que já foi feita nas Olimpíadas, pelo menos, né? Foi muito rápido esse final, porque daí é o pessoal, né, correndo atrás do ouro. O Barega falou no final que significou muito fazer história. Antes, a Bebe Bikila venceu aqui os Jogos Olímpicos em 64, e agora eu fiz o mesmo. Aí, daí os sites americanos e canadenses falam desses, né? Eu não quero saber disso. Vamos ver aqui o que na... Aqui, ó, na matéria que fala aqui, fala que a tática do Kissa é questionável, porque se era para puxar alguém, ninguém entendeu, e Isso, ninguém foi. se era para ele vencer, ele foi que nem amador correndo, porque nunca deu certo essa estratégia isso aí forte assim. Esquece. Eu ainda mandei, eu tinha mandado pro meu irmão, né? Falei, ó, eu mando para ele o pessoal manda para mim a agendinha das Olimpíadas. Eu falei, ó, não tem brasileiro, então não tá aí na agenda, mas amanhã, 8h30, 8h30 da manhã, tem o 10 mil metros masculino. Passou 5 minutos, ele me liga. Você me mandou assistir essa porcaria, esse cara descolar. Eu falei, calma que esse cara não vai durar 2 voltas. Pode ficar tranquilo que isso vai passar. E aí não deu outra. Todo mundo sabe que o cara daquele lá não vai resistir, né? Não tem como, né? Não, se ele resistisse, aí sim ele era um fenômeno. Quando viu assim, não, foi diferente, né? Não foi usual isso aí. Daí aqui na matéria disse que estava 89% de umidade, então não estava complicado, ainda mais sozinho, né? Imagina tu sozinho você fazer 25 voltas, e sendo que o pessoal está lá todo mundo no vácuo. Então, o Kissa está aí só para... ganhou a fama repentina só por causa disso. Vamos ver aqui o que mais. O Barega, com 21 anos, se tornou o mais jovem a ganhar os 10 mil metros desde o Brahim Moutbawed, de Marrocos, que venceu em 88, que também tinha 21 anos. Que você vai ver todo mundo que participou aí, ó. O Barega é de 2000, Cheptegei 96, Kiplimo 2000, o Aregawi, que chegou em quarto, é 2001. Aí você olha eles correndo, você não dá 25, 26, é tudo 30 para mais. Tem aí cara de 2000, o Barega tem 21 anos. Exato. Você olha pra cara dele e você fala, tá acabado, hein, parceiro? É o alto rendimento judia. Aí aquela história que a gente fica falando que correr envelhece e tal, não sei o quê, aí fica difícil a gente dizer que não, né? Quando olha esses caras aí, fica complicado, né? Aí complica para nós. Vamos ver aqui, o 27,43 dá um pace de 2,46, né? Só a primeira volta, que foi em 1,3 lá, que o Stephen Kissa saiu muito rápido, que daí era ritmo de recorde mundial, mas, né, não conseguiu manter. Uma coisa que eu achei legal, que as pessoas podem usar como exemplo quando estiverem treinando na pista ou participando de prova, que os retardatários abriram para os caras passar. Você viu que teve uns pessoal que levou volta e eles abriram, sabe? Deixou a esquerda livre. Isso é uma coisa que tem que passar para os amadores também, sabe? Não atrapalha. É isso, pessoal. Assim, ó, os caras estavam ali correndo, imagina, eles ficaram 400 metros atrás dos caras que ganharam, né? Os caras ganharam, eles passaram para abrir a última volta. Então eles estavam ali 1 minuto e pouquinho atrás dos caras mais rápidos. Esses caras estavam correndo para 28 minutos, 29 minutos, os 10 quilômetros. Eles são muito rápidos, mas eles têm a humildade de sair da frente de quem é mais rápido do que eles, entendeu? Então, ninguém que tá falando que é o novo Cheptegei ou Barega. A gente só quer correr na raia 1, porque a gente tá mais rápido do que... E quando tiver alguém mais rápido que a gente vai abrir também, entendeu? A gente sabe que sempre tem alguém mais rápido que a gente. Você pode fazer o que você quiser. Sempre tem alguém mais rápido que você. Exceto se você for o campeão olímpico, né? Aí, nesse caso, não teve. Exatamente. O que eu gosto sempre de ver, porque é todo mundo muito rápido, é profissional, atleta de elite, mas eu gosto de ver o último colocado para ver qual é que foi o tempo, né? E dessa vez foi da Tailândia, o Kieran Thungtivat, que fez o tempo de 29,01. Ou seja, isso aí dá um pace de 2,54. Ou seja, vamos dizer, o pior corredor de 10 mil metros faz 29,01. Né? Olha só que interessante como é que é o ritmo desse pessoal. E você vê que ele chegou disputando o sprint com o japonês. Esses foram os dois que foram ultrapassados. Isso. Olha lá, o japonês fez 29,01,31 e eles 29,01,92. Ficaram na mesma segundo. Então, assim, eles ainda chegaram no final e deram aquele gás, saber quem que ia ganhar. Quando você está vendo uma corrida de 10, 21 e tal, daí tem os dois amadores lá. Ambos vão fazer 2 horas e 7 na meia maratona, por exemplo.
mas eles não, estamos chegando, daí não quer deixar ninguém passar, vai. Eu disse, olha só, uma disputa na corrida. Foi bem assim. Ai. Deixa eu ver aqui a fala do Cheptegei que temos aqui também. O Cheptegei falou que tinha 2 sentimentos. Estava muito feliz por conseguir uma medalha de prata, que é muito especial para ele, como o recordista mundial e campeão mundial, mas, por outro lado, ele não estava feliz porque ele esperava ganhar o ouro, né? E veio a prata. Mas, de qualquer forma, o Cheptegei ganhou uma medalha. Ele tinha participado já no Rio e não tinha conseguido esse resultado. Ó, temperatura de 30 graus na prova. Vamos ver aqui o que mais. Tá, a temperatura estava em 30 graus. O Cheptegei foi 6º no Rio. E tivemos aí o Kissa largando muito forte. Nas informações que a gente coleta aqui na internet, dos 10 primeiros colocados, 8 usavam Nike e só o 8º colocado, o Kejelcha, e o 9º Kipruto usavam Adidas. Então, o pódio foi todo de Nike, para quem gosta de ver essas coisas. Não é tênis, né? Nesse caso é sapatilha, mas, enfim, a Nike dominou este pódio. Exatamente. Só uma coisa assim, o Barega já tinha declarado antes de que após as Olimpíadas ele quer deixar de correr em pista e fazer a migração para a estrada. Então é capaz que a gente veja ele nos próximos meses, anos, o Barega correndo talvez 10K para migrar para uma meia maratona e quem sabe aí, aí eu já não sei até qual distância são os planos dele, mas ele já tinha declarado que provavelmente essa seria uma das últimas competições dele em pista. E a ideia dele é migrar para a estrada, o que é o caminho meio que natural, né? A gente vê muito atleta fazendo isso. O Bekele fez isso, o Mas Kipchoge foi fez cedo, isso. né? 21 anos. Quer dizer, cedo pela idade, né? Mas pela carinha dele já tá na hora. Ele já tem uma prata no 5.000 também no Campeonato Mundial de 2019. E em 2016 ele ganhou o ouro no 5.000 também, só que no Campeonato Júnior, né, no Mundial Júnior, que ele, obviamente, em 2016 ele tinha 16 anos. Então, ele já tem alguns resultados expressivos no 5 e 10 mil, e aí já decidiu esticar para os talvez 21, quem sabe até 42 em algum tempo aí. Vamos ver, quem sabe nos próximos anos a gente vai estar falando aí do Celemão Barega ganhando alguma Major ou alguma coisa do tipo. É verdade, daí o pessoal vai lembrar, foi o campeão dos 10 mil metros. E só daí para fechando essa parte dos 10 mil, que nós assistimos atentamente aqui, nós tivemos a desistência, né? O Geoffrey Kauoror, que também seria um dos favoritos se participasse, ele teve uma lesão por estresse, teve que dar uma abandonada, não conseguiu largar. O Kipruto, inclusive, entrou no lugar dele. O Kipruto não tinha conseguido a vaga. O Kipruto era o substituto e ele entrou no lugar do Kamworor, sei lá. Então o Kipruto deve ter ficado... ele deve ter ficado, né? Ficou em 9º. Mas aí, só para o pessoal saber, só para repassar, as parciais, eles fecharam os 5.000 em 14,08 e os 10 mil em 27,43. Todo quilômetro eles faziam abaixo de 2,55. A maioria ficou ali entre 2,50, 2,50, e o último quilômetro só que saiu um 2,25, meio insano, né? E daí tem aqui o pessoal que liderou cada quilômetro, né, Marcos? O Stephen Kissa aparece em 6 dessas lideranças, o Kipruto aparece em 2, no 7.000 e 8.000. Depois que eles alcançam o Kissa, né? O Kipruto ele toma a ponta ali, o Cheptegei fica ali por perto. É quando eu falei para você que o Barega fica ali escondidinho atrás de um outro etíope gigante. E aí no último, sei lá, quando ele abre a última volta, aí você vê, é o que você falou, a última volta o último quilômetro foi para 2,25, a última volta fechou 53, não foi isso? 52? Fechou 53 segundos. Nossa, imagina, uma volta Nossa, tiro de 400 metros você fazer para 53 dentro dos... Não vou nem falar dentro dos 10 mil, só o tiro de 400 para 53. Se você consegue fazer isso, sério, coloca lá no comentário, porque assim... Eu quero escrever embaixo para você, parabéns, você corre mas você corre muito, mas muito. É um troço absurdo, é muito absurdo. Então foi isso, fizeram um tempo de 27,43 o vencedor, foi bem alto, né, que o recorde olímpico era 27,01, o mundial 26,11. Se tivesse aquelas pontuação de automobilismo, o Stephen Kissa poderia ganhar, né, porque liderou mais tempo, mas não levou.
E foi mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante, importante desse 10 mil metros. Acho que não. O Marcos falou no começo, né, que não faz sentido ter eliminatória, e eu me surpreendi porque eu não lembrava que os 5 mil tem. Os 5 mil metros tem eliminatória, e eu disse, puta merda, o pessoal tem que se classificar ainda nos 5 mil. O 10 mil não precisou, menos mal. Eu também me espantei quando eu vi. As mulheres estavam correndo a eliminatória de 5 mil ontem, né? Se não me engano, ontem à noite aqui do Brasil, na quarta-feira à noite aqui do Brasil. Eu falei, nossa, mano, correr 5 mil para classificar, para depois correr a final. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? A gente é Ah, muito Nutella, né? A gente fica com esse negócio, não, eu vou fazer uma prova de 5K, parece que vai acabar o mundo. Os caras correm 5 mil e vai fazer o 10 mil também, igual o Mofara que ganhou os dois nas Olimpíadas. Nossa senhora, outro mundo. não dá. Então foi isso, pessoal. Esse foi o 10 mil metros que nós assistimos e comentamos aqui. Você deixe suas impressões sobre o que você achou da prova, se você assistiu ou não. E se você não assistiu e não leu em nenhum lugar, pelo menos aqui você soube algumas coisas sobre esta prova que abriu a disputa por medalhas na Olimpíada de Tóquio. E agora vamos falar que teve também na semana que passou, né? Não é parte do atletismo, mas teve triatlo masculino e feminino que aconteceu aí nos dias. Eu acabei de me perder aqui, peraí. O triatlo aconteceu nos dias 26 e 27 de julho, né? Às 6h30 e 6h45 aqui no horário de Brasília. Então, tivemos primeiro o masculino na segunda-feira e o feminino na terça-feira. De lá. Isso, segunda e terça é de lá, que foi domingo e segunda à noite daqui. Ah, tá. Entendeu? Então, A prova aqui no Brasil, quem assistiu, assistiu domingo, 25, às isso, 6h30 da tarde, e segunda, às 6h30 da tarde, às 26. Porque lá exato. era 26 e 27, já 6h30 da manhã. Exatamente. E daí eles competiram lá no Odaiba Marine Park. E primeiro vamos trazer como é que funciona o negócio do triatlon lá, né? Eu pesquisei bastante, não pesquisei não, tem aqui, né? Eles nadam 1,5 km, faziam 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida, sendo que eram 2 voltas na natação, né? Uma de 950 metros e outra de 550. Na bike eram 8 voltas de 5 quilômetros e na corrida eram 4 voltas de 2,5. Então, passou ao vivo na Sport TV, a gente, pelo menos foi onde eu consegui assistir. Eles passaram a prova toda. A prova masculina foi vencida pelo norueguês Christian Blumenfeld, que tem 27 anos, mas parece que tem 40. É um cara com um porte mais avantajado, correu para sub-30 aos 10 quilômetros, ganhou a prova. E no feminino, quem ganhou foi a Flora Duff, da Bermudas. Ela não correu de Bermudas, mas ela era de Bermudas e ganhou a prova. Você viu aí, você é mais do triatlo, você entende melhor, o que você achou dessas provas aí? Eu gostei, a natação a gente assiste, mas não dá para ver nada, o ciclismo parece um tanto quanto chato e a corrida me pareceu mais interessante, sendo que no feminino choveu, né? E daí deu uma complicada na parte da bike. Foi mais ou menos isso? Assim, eu concordo com você que a natação é muito difícil de acompanhar, embora essa prova, por ter sido 2 voltas, eles saíam da água, né, entre a primeira e a Ah, segunda verdade. volta, a gente conseguia ter uma noção um pouco melhor do posicionamento dos atletas, né, a gente via a ordem que eles faziam a primeira volta, e então pelo menos já deu aquele, não ficava aquele negócio, esse primeiro aí quem que é? É o Brownlee? Não, 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 então fica aquela bagunça na água, né, que as toucas são todas iguais, e aí vai para bike e, sinceramente, eu não sabia que o circuito... Eu achei o circuito bem travado, Sim. né? Ele não tinha subidas, mas era um circuito bem travado o tempo inteiro com curvas. E aí, no masculino, aconteceu algo interessante que o pelotão que saiu na frente, que era um pelotão pequeno, não conseguiu espaçar do segundo pelotão. Na verdade, o segundo pelotão conseguiu alcançar o primeiro. E no final das contas, quando o masculino foi fazer a transição para a corrida, eram 38 atletas saindo para correr junto. Então, assim, ninguém tinha. Basicamente, a prova virou uma prova de 10 quilômetros, né? Porque era muita gente junto, você não tinha muito o que tirar de diferença. Ali, o que teve de diferença foi a questão de alguém ter fazer a transição um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar. Não foi o que aconteceu no feminino. No feminino, o pelotão que saiu na frente, na bike, eles conseguiram manter a distância para o segundo pelotão
E além disso, eles conseguiram ir derrubando algumas atletas. E infelizmente a brasileira, né, a Vitória Lopes, que era uma das brasileiras que conseguiu sair no pelotão da frente da natação, nadou muito bem. Pois é. Ela tentou acompanhar o pelote da bike, o primeiro pelote, e infelizmente, por volta acho que da quinta ou da sexta volta, ela já não conseguiu mais acompanhar o ritmo e acabou caindo. E aí acontece aquilo, né? O segundo pelote estava mais de 1 minuto para trás, e não vale a pena você ficar no meio dos 2 pelotes pedalando sozinho. Verdade. Então é melhor você segurar o ritmo, descansar e encaixar no segundo pelote, para você entrar no vácuo também da bicicleta. E aí a corrida, sinceramente, a corrida masculina foi mais emocionante, porque o pessoal saiu todo mundo junto e ficou mais aquela troca de posição, mais aquela indefinição até o final da prova. Isso. O Blumenfeld deu um ataque ali, faltando talvez menos de 1 quilômetro, né? A gente não tinha definição, tinha Foi 1 quilômetro faltando para a prova e não tinha nada definido. O Blumenfeld atacou. O I, que é o inglês que veio, inclusive no lugar do atual, que era o atual campeão olímpico, né? Que foi que deu aquela afogada no outro atleta, que a gente já comentou aqui. Fez uma prova também espetacular. O moleque tem 21, 23 anos, uma coisa assim, é muito novo. Fez uma prova espetacular, mas não conseguiu mais pegar o Blumenfeld. E o Wild fechou o pódio, né? O neozelandês fechou o pódio. Isso. Enquanto no feminino, a Flora Duff, depois que desceu da F, desceram 5 atletas da bike no primeiro Ela pelote. foi tranquila, né? E ela já começou, já no primeiro, segundo quilômetro, ela já começou a abrir distância. Ela passou o primeiro quilômetro, acho que para 3 minutos. O segundo ela passou para 3 e um quebradinho. E aí, com isso, ela já abriu uma distância. E não que ela tenha administrado, mas ela correu para 33 os 10 quilômetros. Mas foi uma corrida mais tranquila do que no masculino. E só como observação, né? Como a gente estava comentando que o masculino dos 10 mil agora há pouco tinha sido fraco. Se a gente considerar que o masculino do 10 mil, específico de corrida, correu para 27 alto, 27, quanto que foi? No 27, 43, 42. Perdi aqui, Isso. 27, 43. O Blumenfeld correu para 29 e 34. Ele não tomou nem 2 minutos dos caras que correram numa pista, só correram os 10 mil de sapatilha. Então, a corrida do triatlon foi foi insana. 29 e 34, foi boa 10, dos masculinos. Foi muito insana. Eu estava vendo as parciais aqui, ó, o Blumenfeld, o I e o Wide, eles passaram os 3 na última volta, né, que era a parcial que tinha antes de ir para as últimas 2,5 quilômetros, eles estavam todos juntos na mesma parcial. Então foi mais emocionante essa. A feminina não, né? A feminina, a moça de bermudas lá, Flora Duff, foi e não deu chance para ninguém. O Blumenfeld, quando ele chegou fez tanto esforço que ele chegou passando mal, vomitando, foi aquilo lá, ele deixou tudo. O Brownlee também, o Brownlee ficou em quinto, se não me engano, quarto ou quinto, e eu tenho o Brownlee aqui, o que é o irmão mais novo, né, o que foi para a Olimpíada, ele ficou em quinto lugar. Ele também chegou e também passou mal, vomitou na linha de chegada também. A galera tava quente, né, embora fosse muito cedo, a condição climática também era calor, talvez não tanto quanto estava os 10 mil de pista, acho que estava uns 27 graus, 26, 27 graus, mas é uma prova quente e o pessoal pegava água nos postos de hidratação e ia tomando banho, né? O Blumenfeld mesmo chegou no final, parecia que ele tinha saído da água, parecia que ele tinha terminado a prova de natação, né? Não uma prova de corrida naquela hora, né? Mas eu também, sinceramente, gostei muito de acompanhar, achei a prova foi bem... Acho que até para quem não é do triatlon, ficou legal. Foram 2 provas interessantes. É que quando esse episódio sair, infelizmente não vai dar mais pra gente falar, para vocês não perderem, mas na sexta-feira vai ter a estreia à noite, né? Do Team Relay, né? O revezamento misto de time. Então são 2 homens, 2 mulheres por equipe. E eles fazem uma distância extremamente curta. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que a natação é coisa de 400 metros, 8 km de bike e 1 km e 800 de corrida. É uma distância, as distâncias são próximas a isso, tá? Não é cravadinho assim, mas é próximo a isso. E os 4 atletas têm que completar esse triatlon, vamos dizer assim. Só que eles podem ir na ordem que a equipe definir. Então, se a equipe quiser fazer mulher, mulher, homem, 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 mulher, mulher, homem, não importa, cada um decide o que achar melhor. E é a estreia dessa modalidade do triatlon nos Jogos Olímpicos. O Brasil ficou por pouco de conseguir uma vaga nessa modalidade. A gente não vai ter a representação do Brasil, mas é algo que promete ser televisivamente falando uma atração à parte, assim, que vai ser algo bem interessante, porque vai ser muito dinâmico, muitas trocas e muitas transições e tal. Então,
Infelizmente, quando o episódio sair, já não vai ter mais como vocês assistirem. Já vai ter sido já a aconteceu. prova. Mas então esperamos que vocês tenham acompanhado, que vocês não tenham perdido isso. E só tu falou dos brasileiros, vamos só registrar aqui, né? Que daí no triatlo a gente teve brasileiros. Teve no masculino o Manuel Messias, chegou em 28º. E no feminino nós tivemos a Vitória, que você falou ali, que começou bem e daí deu uma caidinha. Ela chegou em 28º, a Vitória Lopes. E no feminino tinha duas, né? A Luísa Batista terminou em 32º. Então, esse foi o resultado do Brasil lá no triatlo. A Vitória, sinceramente, assim, ela vem evoluindo muito, ela é muito nova e não é uma pessoa, assim, não, a gente não esperava que ela fosse realmente conseguir um resultado de medalha ou alguma coisa assim. Quando ela saiu muito bem da água e conseguiu se manter junto no ciclismo, na verdade, ela fez a estratégia certinho, embora ela sabia que corria o risco de quebrar e, sim, né, e perder muito o ritmo, que infelizmente foi o que aconteceu, mas ela fez certo. Eu tô no primeiro pelotão, vou tentar ficar aqui na bike e depois eu vejo o que vai pra corrida. Muito melhor do que a estratégia do nosso amigo lá dos 10 mil lá, que não sabia nem o que tava fazendo. E nesse ciclismo, né, era um circuito fechado, estava chovendo, algumas mulheres caíram, então vai que de repente o pessoal caía, né? Mas não, ela tentou lá e não deu. E vou só fazer uma última observação do triatlo. Vai que tá acabando nosso tempo. Vamos lá. Interessante foi que nas duas provas, tanto a masculina quanto a feminina, ganharam com um ASICS Metaspeed Sky. A gente viu, na verdade, vários ASICS Metaspeed no pé dos triatletas. A Nike ainda tinha o maior número de tênis, né, entre alfas e vapors, mas tinha muita gente correndo de ASICS. Então, tanto o masculino e o feminino, o primeiro lugar, foram de ASICS Metaspeed Sky. O segundo lugar nas duas categorias também foi com o New Balance RC Elite versão 2, a versão nova, que ainda não tem no Brasil. E o terceiro lugar do masculino foi um Vaporfly Next 2 e do feminino foi um 361 Flame, aquela marca chinesa. É um super tênis dessa marca também, é um tênis de placa de carbono. Legal. Que a gente não tem também no Brasil. Fica o registro aí. Se for ver, todos eles eram de placa de carbono, né? E era fácil a gente identificar um Metaspeed porque era um vermelhão que chamava bastante atenção. A ASICS ficou bem contente com essa... O único tênis não placa de carbono no masculino estava no pé do Manuel Messias, do brasileiro. Ele estava com um Puma Ignite que não tem placa de carbono. Foi o único. O Roenis, né? Para quem já escutou o podcast dele, depois confere lá na página do Instagram. Ele fez o levantamento do tênis de todos os atletas do masculino e do feminino. Muito legal, vale a pena dar uma passada lá para ver. Exatamente. E só para... A gente falou aí do 10 mil, do triatlo. Vamos só dar uma passadinha aqui. Como a gente vem comentando desde sempre, né? As Olimpíadas estão acontecendo, mas o Covid também continua acontecendo. Então, todo dia, quando você entra, por exemplo, na página do GE, tem assim, número de casos de Covid nas Olimpíadas de Tóquio chega a 25, novo recorde, mais 3 atletas testam positivo. Então, assim, mesmo com os protocolos, essas coisas todas, continua tendo casos. Tem atletas que é de individual e daí acaba não podendo competir, ou de equipes e daí também não pode. Então, sempre tá tendo casos novos aí. E ainda bem que não tem público, né? Porque se tivesse, talvez fosse pior. Mas está tudo aqui, ó. Com mais de 3 mil casos, Tóquio bate novo recorde, COI confirma 24 novos casos, número de casos chega a 225. Então, o Covid tá ali. Mas o pessoal está competindo, segue lá algumas normas de protocolo, tem a entrevista lá com os brasileiros, geralmente depois que acontecem as coisas, é legal também de acompanhar. E uma notícia que eu tinha separado aqui, que foi semana passada que saiu, que a corredora de 1.500 metros, a Aisha Prot Lear, ela tinha uma lesão bizarra, mas ia competir em Tóquio e só ia se operar depois, que era uma ruptura total do menisco. Então, ela tem a lesão que eu tenho. Quer dizer, a dela é pior até, e ela está lá competindo. E eu achei legal que eles falaram que era uma lesão bizarra, mas não é bizarra. Ela rompeu o menisco, uma ruptura completa na raiz do osso, num treino de domingo, um acidente bizarro e chocante. Agora entendi. Ela falou assim, ouvi e senti um estalo doloroso ao fazer um exercício, mas em seguida fiz um dos melhores treinos da minha vida. Aí o exame confirmou a lesão e ela só vai operar depois da Olimpíada, a segunda da carreira dela. Então, assim, você vê que a vida do atleta de alto rendimento é difícil. Teve um monte de gente aí brasileiro que saiu machucado nas Olimpíadas, ou se machucou, ou passou por cirurgia. A vida do atleta de elite é se dedicar, ter umas lesões, fazer cirurgia e às vezes não conseguir os resultados porque todo mundo está na mesma condição. Ou seja, Enio, acabaram suas desculpas para você não fazer seus melhores tempos da vida mesmo com o menisco rompido. Pronto. Mas os 5 quilômetros eu já fiz. Aí, tá vendo? Aí, ó. Bom,
Diga, quer falar alguma coisa? Uma última notícia, porque a gente não pode fazer um Redação PFC sem dar a notícia de quem? Quem que tem que estar em todos os episódios? O Alisson dos Santos. Ah, aí sim. Então, para quem está escutando aí, a gente ainda não sabe, mas torce muito e acho que tem uma grande probabilidade de que ele esteja na final dos 400 metros com barreira. Ele classificou de quarta para quinta, desculpa, de quinta para sexta. Ele classificou para a semifinal. A semifinal ainda vai ocorrer, então a gente não sabe se ele vai passar ou não, mas pelos resultados que ele vem apresentando, a expectativa é que ele passe para a final. Então, para você que está escutando e que vai saber se ele passou ou não, a final vai acontecer de segunda para terça, à 00h20 aqui do Brasil. Então, talvez seja a maior esperança de medalha brasileira no atletismo, né? E vale a pena acompanhar. 400 metros com barreira, segunda para terça, 00h20. Ou seja, assim que virou a noite, né? Então, na noite de segunda para terça. É ruim esse fuso horário. É horrível, né? Porque lá já é terça, 12h20. Então, mas não se perca, segunda para terça. É isso aí, pessoal. Acompanhem lá, torçam, mas não cria muita expectativa, porque os brasileiros, claro, eles competem lá, mas a gente sabe que não está no alto nível. Então, não faça que nem alguns narradores que são tão ufonistas que ficam pensando, vai dar. Tomara que dê, mas não cria expectativa. Para ir embora aqui, vamos dar um momento off rapidinho, Marcos Boazzi. Qual que é o teu momento off? Assistir às Olimpíadas? Acho que vai ter que... Ei, pessoal, o momento off me pegou desprevenido hoje aí. Hoje não tem momento off, então. Hoje não. Vamos. Se quiser... Olimpíada. Acompanhe as Olimpíadas. O momento off é Olimpíada, gente. Pelo amor de Deus, essa semana Exato. O Netflix, a Disney Plus, o HBO Max, que me desculpem, mas eles não têm espaço aqui em casa. Essa semana, assistam as Olimpíadas. Acontece a cada 4 anos. Tudo bem que vai acontecer daqui a 3, mas não percam a chance. É o maior encontro de atletas de elite da face da Terra. Exatamente. Globoplay só se for para ver a Globo ao vivo, ou se você tiver assinado os canais Globo, que daí passa ali, né? Caso você seja que nem eu, que não tem TV a cabo no quarto, você assiste pela Globoplay, dá para ver, aí tem Sport TV, tem Band Esportes, tem a Globo que passa. Então, tem muita opção. O momento off desta semana são os Jogos Olímpicos. Acompanhe, porque acaba rápido. Na semana que vem, por exemplo, já vai estar no finalzinho. O próximo Redação PFC já não vai ter quase mais nenhuma competição acontecendo. Sabe que eu acho que a gente vai ter mais de 40 minutos? Porque não deu nenhum aviso aqui. Acho que eu estou naquele período de teste que eles deixam passar. Vamos ver, vai dar 40 agora. Se cair, você entra de novo no link. Vamos ver se cai. Quer falar, vai dar 40 que você me mandou o link, era 12h07, agora são 12h46. Então, nós estamos no bônus de quem nunca usou o Zoom. Bom, vamos acabar aqui então. Então, pessoal, era isso. O momento off. Fique com os Jogos Olímpicos, acompanhe e nós vamos embora porque estamos dormindo pouco, começou o atletismo. Então, assim, a gente acompanha das 7 da noite ao meio-dia, à meia-noite, 1 da manhã, talvez, dorme da 1 da manhã às 6h30, vê o atletismo das 7 às 9, aí talvez a gente vá treinar. E vamos ficando por aqui. Bons treinos para vocês. Marcos Boazzi, muito obrigado pela presença, pelos comentários. Aí deixa aí teu tchau e vamos ver a expectativa, né? Porque tem Jogos Olímpicos, mas tem recorde da meia do Marcos, né? Que vai fazer 1:22:47. Então, vocês fiquem na expectativa, quando vocês ouvirem esse Redação, ele já vai ter corrido, né? O Redação sai às 4, mas ele deve começar o treino aí umas 5 da manhã para não perder a Olimpíada. E vamos ficar na expectativa. Marcos Boazzi no Strava, siga lá, né, Marcos? Porque vem recorde por aí. Bom, já tá falado então, né? Não preciso nem... Isso aí, pessoal. Valeu aí para quem tá escutando. Bora treinar. E se for curioso e quiser saber se deu certo a tentativa do RP, né? Que vai que dá uma... Vai que a gente dá uma de Kissa. É Kissa, né? O nome do cara lá, não é? Putz, agora me perdi. É Kissa. Acho que é Kissa. Stephen Kissa. Vai que a gente dá uma de Kissa, né? Faz os primeiros 6, 7 quilômetros bem demais e depois morre para chegar nos 21. Então, entra lá no Strava, Marcos Boazzi. Provavelmente vai ter alguma coisinha no Instagram também. Que hora você vai começar o treino para não perder a Olimpíada? Sim. Vai estar frio, né? Então a gente não quer também, a gente não vai sair 6 da manhã também, porque para sair com 5 graus é complicado. Mas a gente deve começar o treino aí 6h30, 7 horas no máximo. Então vamos perder uma partezinha das eliminatórias da Olimpíada, faz parte. Vai perder, mas 9h50 do sábado tem final dos 100 metros feminino. Falei pro treinador, tem que terminar antes das 9h50, nem que seja para pegar o celular e assistir dentro do carro, mas eu quero assistir os 100 metros feminino, a final é 9h50 da manhã.
Ah, boa, 9h35 tem o 4x400 de misto e 9h50 tem a final das mulheres. Então, se você estiver ouvindo antes disso, corre ali, liga, porque é o último evento da manhã, vai ser às 9h50 a final dos 100 metros. Mas se tu não acabar antes das 9h50, né, Marcos, por favor, aí vamos Não, aposentar. Só... aí deu errado, né? Aí, na verdade, eu vou ter Oh, desistido antes, porque daí eu não vou completar. Eu vou fazer igual atleta de elite. Se não for para conseguir, eu largo mão da prova, entendeu? boa. Ah, maravilha. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio, comentando aí as provas que se passaram. Na semana que vem a gente faz isso também, talvez de forma mais resumida, porque já vai ter mais competições. E depois a gente dá um resumão da Olimpíada e o que faltou. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Curtam os Jogos Olímpicos, porque eles são legais demais, ainda mais agora que estamos com o atletismo. Então, até a próxima e tchau!